Sejam muito bem-vindas à nossa sequência de conteúdos do Desafio Propósitos, onde eu vou completar aqui 12 propósitos que ajudarão vocês a chegarem mais prontas ao evento Fim da Candidíase, que começa no próximo domingo. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista e terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve um estilo de vida saudável. Sejam muito bem-vindas, ótima noite para vocês. Espero que esteja tudo bem por aí. Se você está assistindo esse vídeo de manhã, bom dia e comente o vídeo depois o que você achou, para eu saber se fez, complementou aí, se formou aí mais uma peça, se construiu aí mais uma peça do seu quebra-cabeça em relação ao seu quadro de sinais e sintomas, de candidíase de repetição, de síndrome fúngica, ou se você nem sabe o que é síndrome fúngica, continue por aqui, que depois você vai entender e compreender melhor, e é por isso que tem o evento, para que você construa aí a sua linha do tempo e você saiba o que de fato está acontecendo com você. É esse o objetivo e também os primeiros passos para você resolver isso. Boa noite, Isabel, Emily maravilhosa, Ana, Cristina, como vocês estão? Então, estamos aqui no nosso propósito de número 8. Para quem não assistiu, começou no 0. Nós já estamos no 8º propósito e vamos dar sequência até o 12º propósito. E hoje eu resolvi trazer para vocês aqui um conteúdo em relação a gatilhos, abusos e traumas, porque eu escuto muito dentro dos plantões de dúvidas. Para quem já está dentro do método, a gente tem plantões que nada mais são que conversas dentro das fases ali do método. A gente conversa sobre o que está acontecendo, como está a evolução. E aqui no Instagram eu vejo os comentários de vocês por direct, na caixinha de perguntas, falando sobre questões emocionais. Então, eu percebo que próximo de tal situação acontece e eu sinto que isso pode ter relação com o quadro de candidíase de repetição. Eu sinto que é próximo da menstruação, eu sinto que está relacionado com quando eu estou mais estressada, quando acontecem situações que geram desequilíbrio. E é esse o objetivo da nossa conversa aqui hoje. Eu quero saber de vocês se você percebe alguma situação, algo que tenha acontecido na tua vida, que você acredita que isso tem impactado diretamente no teu jeito de pensar, nas suas emoções, o quanto isso possa ter refletido no seu sistema imunológico e te levado a um quadro de infecção de repetição. Pensando fisiologicamente, quero trazer aqui para vocês a parte da fisiologia. O que é isso, fisiologia? É como o nosso corpo funciona. Ele funciona sem a gente precisar fazer muita coisa por ele. Então, a gente respira sem precisar mandar o corpo respirar. Os hormônios funcionam sem a gente precisar mandar os hormônios funcionarem. A gente puxa o ar, a gente bota o sistema digestivo para funcionar, sem a gente precisar fazer nada. E com as nossas emoções, muitas vezes, é do mesmo jeito. A gente nem sempre consegue falar para o nosso corpo: olha, eu não quero ter uma emoção ruim, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir rancor, eu não quero sentir angústia. E pode ter acontecido situações na sua vida que você tenha alterado e estimulado os seus hormônios de luta e fuga de forma exagerada. Não porque você não precisaria ativar esse hormônio, o seu corpo entende que sim, mas alguma situação que você não conseguiu reagir. E essa situação que a gente não consegue reagir, ela pode acontecer de diversas formas. Pode ser numa conversa, pode ser numa discussão, pode ser numa relação entre mãe, filha, pai e filha, pode ser de relacionamento. Então, algum namorado, algum ficante, alguém que você considera um grande amor da sua vida. Então, essas relações humanas que começam desde a infância, que muitas vezes lá na infância pode acontecer o bullying na vida adulta, pode acontecer os abusos, e o trauma é quando é algo muito mais grave, né? O trauma é do tipo que gera problema físico, né? Gera agressões físicas, ou, por exemplo, situações, já saindo um pouco da nossa realidade, situações de pessoas que vão para a guerra. Então, isso geram traumas aí, muitas vezes, que levam bastante tempo para a pessoa ter uma recuperação. No caso de uma mulher,
a grande maioria dos casos de abusos e traumas está mais relacionado à fala e ao físico, e isso está envolvido as pessoas mais próximas, os relacionamentos e as pessoas que essa mulher acredita que ela ama, que ela precisa manter na vida dela, e que isso, com o passar do tempo, essa mulher muitas vezes perde a fala, perde o poder de verbalizar aquilo que está incomodando, ou nunca nem teve esse poder de fala, ou acredita que fala, mas não fala. Isso inconscientemente vai se arrastando aí com o passar dos anos, e essa mulher pode desenvolver hábitos, escolhas ruins que levam ela a adoecer. O cortisol, por si só, então uma pessoa que tem uma alteração de cortisol, nem sempre, vamos supor, você passou por uma situação de briga, de estresse, alguma coisa aí no seu dia hoje. Então, você passou por uma situação ruim. Isso pode gerar uma alteração de cortisol, mas não automaticamente isso vai gerar uma queda de imunidade. Nós passamos por situações de estresse, de dificuldade, isso é normal, faz parte da nossa vida, esse processo de estresse, de desconforto, para que a gente evolua, para que a gente prospere, para que a gente consiga ter melhores resultados, e isso é transformado em crescimento. Agora, quando a gente passa por situações que dia após dia vai gerando angústia, desconforto, e você se sente dentro de uma caixa e você não consegue sair dessa caixa, essa alteração de cortisol pode te levar a ter escolhas alimentares ruins. Então, normalmente, uma pessoa que tem um quadro de síndrome fúngica, que diz que está vivendo situações estressantes ou desconfortos em relacionamentos, essa pessoa, ela está dentro dessa caixa e ela não consegue sair dessa caixa. E ela, a partir dessa caixa que ela está ali presa, ela começa a fazer escolhas alimentares, muitas vezes para buscar algum conforto ou para compensar alguma coisa que está acontecendo de ruim. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, e que não necessariamente é um abuso, é um trauma, mas isso pode gerar. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu morava no Campo Limpo, em São Paulo, e no Campo Limpo, quem conhece o bairro da Zona Sul aqui em São Paulo, ele é um bairro difícil, assim, você se movimentar a pé, você ficar andando a pé nele, porque não que há muitos bairros fáceis de andar a pé aí no Brasil, mas há vários aqui que são mais perigosos. E sempre que eu andava na rua lá, me gerava um grande desconforto, porque onde passava tinha alguém que mexia. Eu não me sentia segura. Então, sabe aqueles caras, quando você passa na rua e fica... não sei o que, e faz um comentário? Isso desde quando eu tinha 13 anos, que eu lembro, né? Pode ser que isso poderia acontecer antes, mas eu não tenho essa lembrança. A partir dos 13 anos eu comecei a tomar consciência de que aquilo me incomodava muito. Então eu andava na rua, sempre tinha assobio, gente mexendo comigo e tudo mais, e eu comecei a andar sempre com roupa amarrada na cintura. Você já fez isso? Então eu sempre andava com uma blusa amarrada na cintura, que era uma forma de me trazer segurança. Fazia algum sentido? Trazia mais segurança eu estar com aquela blusa amarrada na cintura? Pro meu eu, sim, eu não tinha, tava ali. Se eu andava sozinha ali em algum lugar, eu ia pra escola muitas vezes, ia pra escola sozinha, eu descia a pé, andava mais ou menos uns 20, 25 minutos a pé até a escola, e até chegar na escola eu não sentia segurança. Então sempre isso me trouxe uma insegurança, um desconforto, e isso é uma forma de abuso. E o que eu fazia muitas vezes para buscar um pouco de conforto, para me sentir melhor quando eu estava chegando em casa, para buscar um aconchego? Eu buscava no alimento. Então eu buscava normalmente numa Carolina que eu comprava na padaria, numa bolacha recheada, num salgadinho, numa pizza brotinho, num leite com chocolate, porque eu sentia uma insegurança toda vez que eu fazia o percurso ali a pé, que eu andava a pé, isso gerava um certo abuso no meu eu, no meu feminino, porque eu não era respeitada e eu tinha que fazer aquele trajeto todos os dias a pé. Isso perpetuou até a fase de faculdade, porque eu voltava à noite, né? Eu trabalhava de dia no centro de São Paulo e à noite ia para São Camilo, que era lá na Pompeia. Eu comecei no Ipiranga e depois fui para Pompeia. E chegava em casa quase meia-noite. E essa mesma sensação
de insegurança, de que alguma coisa podia acontecer. E aí eu, mesmo não acontecendo nada, eu buscava o conforto dentro de alguma coisa que eu me sentia mais relaxada. Conforme eu fui envelhecendo, além dos doces, da Carolina, da bolacha, do salgadinho, conforme foi acontecendo o processo de envelhecimento, eu fui buscando refúgio em outras coisas. Então veio a bebida alcoólica, o cigarro, que era para suprir essa sensação de insegurança e muitas vezes de abuso, que não necessariamente era um abuso físico, que alguém encostava em mim, mas que eu me sentia abusada porque eu estava em lugares que me geravam insegurança. Às vezes podia ser dentro do próprio ônibus. Quem está aqui nunca pegou um ônibus lotado, por exemplo, e se sentiu desconfortável. Então, esses abusos, muitas vezes da nossa rotina, o que acontece no nosso dia a dia, isso pode, se a gente não toma consciência e transforma isso em lucidez, de entender que é uma fase da vida que a gente pode melhorar, que a gente pode prosperar e evoluir, e isso não precisa refletir de forma negativa na nossa alimentação. Se a gente não toma as rédeas disso e lucidez do que isso pode gerar a longo prazo, a gente mantém escolhas e comportamentos alimentares que vão despertar um quadro de síndrome fúngica, de candidíase, mas não porque é isso aqui que está me gerando automaticamente uma doença. É uma coisa que leva a outra e que faz despertar o problema da infecção de repetição. Conectou aí com você? Tem alguma situação que você passa no teu dia que você pode sentir assim que isso te leva a fazer escolhas nutricionais que são incompatíveis para o seu dia a dia? Não estou falando de uma sobremesa, de algo especial, de um momento que você escolheu comer. Por exemplo, hoje eu escolhi comer uma tortinha de limão maravilhosa que veio aqui de sobremesa, e foi uma escolha, não foi porque eu passei por alguma situação, não foi porque eu estava na bad, não, foi uma escolha porque eu quis, porque eu posso, porque eu estou saudável, e dentro da minha rotina isso se encaixa, e na sua também isso vai se encaixar, tá? Agora, dentro daquilo que está acontecendo da tua vida, do teu estilo de vida, às vezes todos os dias tem alguma coisa que possa estar gerando algum tipo de desconforto, até mesmo numa conversa, que isso faz com que você vá buscar um refúgio em algum tipo de alimento. E já nos casos mais graves, né, de traumas, que isso, pelo que eu identifico, vocês que estão aqui, vocês podem até me corrigir se eu estou errada, mas a grande maioria de vocês não tem um trauma físico necessariamente, não tem alguma coisa que aconteceu, que alguém agrediu vocês, que alguém fez alguma coisa no corpo de vocês, ou que alguém fez alguma coisa contra a sua vontade. Não há essa frequência, pelo menos até o momento que eu consigo observar dentro das bem-nutridas que estão dentro do método. Mas o que eu mais vejo e que vem de encontro com muitas coisas que eu já passei são os casos das mulheres que sofrem abusos, muitas vezes de ambiente, de falta de segurança, e que esperam a segurança vir de uma outra pessoa. E não, mulher, a segurança vem por você. É a tua construção de vida, é aquilo que você vai organizar para você buscar segurança, tá certo? Até pode ser que isso você faça ao lado de uma outra pessoa, mas a sua grande maioria vai construir essa segurança sozinha. E sozinha não é sozinha, nossa, eu estou solitária no mundo. Não, é o chamado prosperar. Então, você prospera dentro daquilo que você coloca ali como um propósito, que você deseja, que você quer. Então, é isso que eu quero fazer, porque eu sinto que eu posso viver melhor dessa maneira, que eu posso construir uma vida melhor. Então, é assim que vem essa sensação de prosperidade, quando a gente se sente incomodada com alguma coisa que a gente não quer viver mais, tá certo? Então, esses abusos que às vezes você pode ter passado, que você vivenciou, isso pode, claro que isso não é positivo na vida de nenhuma mulher, mas isso pode servir de impulso para você construir o seu estilo de vida, né? Nutricionalmente, aquilo que você deseja viver e esteticamente te agrada, e também consertar, organizar essas situações ruins que te levaram a ter o
o quadro de infecção de repetição. Conectando aí as informações que eu estou falando para vocês, com relação à sensação de abuso e à alimentação, quando há essa alteração de cortisol que eu disse, que é alguma sensação de medo, de insegurança que você pode estar passando, né, todos os dias ou algumas situações da sua semana, isso faz com que sua insulina altere, independente, muitas vezes, da quantidade de alimentos energéticos que você consome. Tá? Isso pode ser um gatilho para você comer mais desses alimentos ou não. Então, toda vez que eu cito aqui para vocês em relação a gatilhos, os gatilhos da nossa vida, eles são múltiplos. Muitas vezes eles não acontecem todos ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que trazem mais prejuízo e tem outros que menos. Então, quando nós estamos com o sistema imunológico enfraquecido, alguns alimentos que são do bem, eles podem se tornar gatilhos, porque não é o problema o alimento em si. O problema é a digestão desse alimento que o corpo não dá conta. Eu citei no início aqui que o nosso corpo, ele faz as atividades dele, ele faz de forma autônoma. Ele não precisa que você mande o comando, vai lá, faz a digestão, vai lá, agora elimina. Não, é fisiológico, são coisas naturais que o nosso corpo, ele manda a mensagem para que você simplesmente obedeça. Só que, dependendo de quantas vezes você estimula de forma negativa esse cortisol, não é que você está fazendo isso propositalmente, mas você está se mantendo numa vida que você não percebe, muitas vezes, que facilita com que você tenha escolhas alimentares incompatíveis para a sua saúde. E que não quer dizer que você tenha que comer tudo diferente, mudar todos os alimentos. Mas que para, às vezes, suprir alguma sensação ruim, algum mal-estar, alguma falta. Por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. O sexo. O sexo não traz o prazer, o bem-estar, um sexo bem feito, né? Porque tem uns sexos aí que às vezes não. Mas o que é bem feito, né? Com duas pessoas ali compatíveis, que querem a mesma coisa, então que tem a mesma troca de energia. Então traz uma sensação de harmonia, de bem-estar, de prazer, então um relaxamento, um controle do cortisol. Então você se sente bem com o sexo. O exercício físico, no começo gera o estresse. Aquela coisa, putz, vou ter que sofrer, vou sentir dor, que ruim. Mas depois, quando você acaba, vem a mesma sensação do relaxamento, do prazer e do bem-estar. Então, tem as recompensas. E muitas vezes, por a gente não estar fazendo nenhuma das duas coisas, nem o sexo, nem o exercício físico, vai se buscar o conforto, o prazer, o relaxamento, o bem-estar, onde? Onde? E é claro que no alimento, né? No alimento conforto, normalmente em algum sabor de infância. E é claro que quando nós estamos numa fase com grau, com uma intensidade muito elevada da coceira, da irritação, do cansaço que é gerado pelo excesso de fungos no corpo, quando você está vivenciando essa fase, a gente não consegue fazer exercício de alta intensidade, que gera dor, que gera desgaste, a gente não consegue. E por que eu falo isso? Porque eu já passei por esse quadro. Então eu sei que, por mais que você queira muito, eu queria muito agachar, pegar peso. Falei, nossa, eu queria tanto fazer o exercício físico assim, por que eu não consigo evoluir? E eu não conseguia evoluir porque eu estava no quadro de síndrome fúngica, eu não conseguia perceber o quão intenso estava o meu quadro de síndrome fúngica. Porque ali a mulher, ou o homem, né, porque pode acontecer com o homem também, olha lá pra tua unha com micose, beleza, ignora. Ah, é só uma unha com micose, deixa isso pra lá. Mas não vai percebendo o conjunto de sinais e sintomas que vai aumentando com o passar do tempo. E essa questão da falta de energia, da vontade exagerada por alimentos específicos, pela busca de conforto, isso com o tempo faz você entrar num rodízio, numa velocidade de você buscar esses mesmos alimentos, esse mesmo conforto vindo disso, que acaba com o tempo você achando que é algo seu, que é assim mesmo, que é o teu corpo que funciona assim, que você precisa desses alimentos. Deixa eu tirar aqui da bateria para carregar. Coloquei para carregar, mas o iPhone, se você deixa carregando enquanto faz a live, ele desliga sozinho. Ele esquenta aqui a bateria, gente, eu nunca vi isso.
2022, eles fizeram um celular que se você faz a live carregando, ele desliga. Isso é uma coisa, sei lá, né? Vou dar a sugestão lá. Então, assim, essa parte da busca do prazer e do bem-estar para suprir alguma sensação de abuso, de desconforto que você está passando, que isso nem sempre é consciente, isso pode ser inconsciente. E eu digo aqui para vocês, a maioria não sabe que está passando por uma situação de desconforto. A maioria das mulheres está, por exemplo, num relacionamento, a pessoa nem assume ela como um relacionamento, nem assume como namorada, nem assume como esposa, não assume como nada. Às vezes está vivendo, né, numa situação assim que é um abuso, porque dependendo de como essa pessoa te trata, isso pode ser um abuso. E entra ali muitas vezes nas escolhas alimentares para suprir alguma coisa, para buscar um conforto, ou é o outro grupo da mulher que não consegue nem ter relação, não consegue buscar o prazer do exercício nem do sexo, porque fisiologicamente nós precisamos disso. E a Sheila que tá falando isso, eu que inventei isso. Não, gente, fisiologicamente o nosso corpo ele precisa desses estímulos hormonais. E se a gente não estimula através da sexualidade, a gente vai ter que estimular através do exercício. Por isso vocês encontram algumas pessoas na internet que são viciadas no exercício físico. Porque não dá pra ficar tendo relação sexual o tempo todo, todos os dias, né? Poderia, mas nem sempre é compatível. E aí a pessoa vai buscar isso através do exercício físico, porque aí você estimula esses hormônios de forma similar. E quem não consegue nenhuma desses dois pontos está vivendo um quadro de candidíase e vai buscar esse conforto através de algum grupo alimentar que está no vício, né? Normalmente essa pessoa está no vício e busca o refúgio nesse alimento, entra nesse loop aí da vontade exagerada por alimentos específicos. Sabe aquela pessoa que você conhece e fala assim, nossa, eu não consigo viver sem um doce? Eu não consigo viver sem comer queijo. Eu não consigo viver sem comer queijo. Eu não consigo viver sem comer doce. Eu não consigo viver sem comer pão. Ela acha que isso é dela. Não tô falando que não pode comer, tá? Pode comer, pode suprir, pode trazer o prazer, o bem-estar. Mas é bem provável que essa pessoa que tem esse vício, essa vontade exagerada, ela tenha ela queira suprir alguma coisa que está faltando ali no pilar de compensação, e também ela pode estar passando por alguma situação de abuso que ela busca o conforto, o bem-estar nesse grupo de alimentos. E isso facilita com que esse quadro de candidíase e de síndrome fúngica fique ali perpetuando. É só isso, Sheila? Claro que não. Para vencer um quadro de candidíase e de síndrome fúngica exige nutrição. É o que vocês escutam falar aqui com muita frequência. Então, exige a inclusão de alimentos para que esse sistema imunológico responda positivamente. Mas é importante entender que há uma cascata hormonal que funciona todos os dias no nosso corpo, queira você ou não, e que se não for bem modulada essa cascata hormonal, não quer dizer que vai ser perfeito todos os dias e que você tem que viver no País das Maravilhas, não é isso, mas você tem que entender só que você tem isso. Então, eu tenho isso aqui que às vezes pode ir pro lado positivo, às vezes pro lado negativo. Eu sabendo que eu tenho essa cascata hormonal, eu respeito ela, eu entendo que muitas vezes esse estímulo negativo de alguma coisa que acontece no meu dia pode me levar a fazer escolhas que não estão de acordo com o meu propósito, com o meu objetivo, e te traz consciência para você falar assim, opa, não, pera, deixa eu escolher um caminho diferente, deixa eu escolher fazer uma troca de prazer. Isso é sair do estado de inconsciência pro estado de consciência. E pode parecer bem simples isso, falar assim, tá, mas escutando aqui você falar, isso é fácil, isso é simples. Não. A gente, por muito tempo, muitas vezes no nosso dia, a gente passa por diversas situações que a gente está no nosso estado de inconsciência, que a gente não está no momento presente, para entender que a gente está numa situação de abuso, que a gente está com um gatilho de cortisol muito elevado, que isso pode ali no final do dia já levar a uma escolha alimentar ruim. Aquele piloto automático do dia. Sabe o piloto automático que você vai fazendo várias coisas
e não vai prestando atenção no que está acontecendo? É isso? E muitas vezes não presta atenção no básico, que é a respiração. Eu demorei muito tempo para pensar, para prestar atenção na minha respiração. Como eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu gerencio 11 pessoas, né? Não todas ao mesmo tempo, mas tem dias que eu preciso falar com todas ao mesmo tempo. E aí tem momentos que eu tenho que parar, e hoje eu consigo fazer isso com muita sabedoria. Depois dos 30 anos a gente já fica, né, mais ágil, né, para prestar atenção nas coisas. Pode demorar mais tempo, pode ter menos tempo aí para você conseguir prestar atenção e reparar nisso. Isso não tem idade, tá, gente? Quando eu falo da idade dos 30 anos, isso não tem nada a ver com idade. Certamente quando eu tiver 50 anos, eu vou falar lá dos 30 anos, eu falar assim, nossa, com 30 anos eu achava que sabia alguma coisa e não sei nada, e não sabia de nada. É assim mesmo. Então, dentro do seu dia, então esse processo de parar para sentir, para respirar, para prestar atenção numa situação de abuso, ou para entender que pode ter alguma questão de trauma aí, mas que não necessariamente você precisa mexer nisso para você vencer o quadro de candidíase e de síndrome fúngica, não necessariamente você precisa, tá? Mas pode ser que em algum momento da tua vida você tome ali a consciência de que chegou o momento de mexer nisso daí. Então agora é o momento de eu entender o que aconteceu naquela situação, de eu falar sobre aquilo, de eu conversar para eu poder resolver essa parte e deixar isso para trás. Quando acontece uma situação de trauma, normalmente a gente precisa voltar nessa situação para... não quer dizer que tudo é possível ser entendido, tá? Mas muitas das coisas é necessário uma conversa, um entendimento mínimo para você deixar aquilo ali para trás e seguir em frente. Mas não necessariamente é isso que vai te impedir de vencer o quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Na maioria dos casos, são situações de abuso, do dia a dia, situações corriqueiras, quando há esse gatilho emocional, porque aqui nós estamos falando de emoções, nem toda mulher tem esse gatilho aqui acionado, e isso vai atrapalhar ela, tá? Eu falo isso pra vocês porque eu nem sempre prestava atenção nisso, eu nem achava que isso pra mim podia ser um gatilho, a falta de segurança. Depois, com o tempo, eu fui prestando atenção que isso me gerava gatilho pra eu comer certas coisas. Então, uma coisa está levada a outra, leva a outra. Um gatilho leva a uma má nutrição, e essa má nutrição te leva a uma baixa imunidade, e essa baixa imunidade favorece o crescimento de fungo oportunista. Então, quando você fala assim, nossa, são as minhas emoções que causam o quadro de candidíase, não, é o que você faz com as suas emoções que te levam a fazer escolhas alimentares que desfavorecem o teu objetivo, que é vencer o quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Então, você se torna incoerente com o teu propósito. Então, não é a sua emoção, é a forma como você lida conscientemente com essa emoção. E na maioria das vezes, você lida com essa emoção de forma inconsciente. Você quer tampar a emoção. Você quer esconder a emoção, da mesma forma que você pode querer esconder a doença com a medicação. Então, eu estou com um problema e vou lá, uso a pomada e finjo que nada está acontecendo. Eu estou com a infecção novamente e eu vou lá e tomo um antibiótico e não consigo, não paro para refletir o que me levou a esse processo de adoecimento, e que eu preciso associar uma terapia nutricional antifúngica quando eu for tomar o medicamento, porque o meu corpo precisa de nutrição quando eu tomo o remédio. Isso é um ato consciente, e isso a maioria das pessoas não fazem, não sabem. O que normalmente é feito? Tampa. Vamos mascarar. Estou com a infecção, mascaro. Estou com a micose, eu mascaro, passo um esmalte, né? Ou o próprio esmalte antifúngico, né? Passo ali o esmaltezinho antifúngico e é isso que vai resolver o externo. O interno, nem paro para pensar sobre isso, porque isso é inconsciente. A pessoa nem sabe que tem que parar muitas vezes para refletir o que está fazendo ela comer o que ela come.
o que está fazendo ela alimentar muito mais a criança dela do que o adulto. Porque o nutrir o próprio corpo é uma atitude adulta. O nosso lado infantil, quando ele tá ali no ápice, é normalmente para buscar um conforto, para tampar, para mascarar, para aliviar. Não quero pensar nisso agora. Eu quero deixar isso para depois e eu vou lá, coloco um alimento. Aí eu briguei com alguém, eu tive uma conversa desconfortável, vou lá e vou suprir com um alimento. Então, lembrei aqui, contando isso para vocês, quando eu trabalhava lá no centro de São Paulo, quando eu entrei no banco como atendente, como operadora de telemarketing, lá no Anhangabaú. Quem conhece o Anhangabaú aqui em São Paulo sabe como é. E aí, sempre na hora do almoço, a gente saía, né? Normalmente, quando você trabalha assim em empresa, você sai em grupos, né? Para ir almoçar em algum lugar. E era um trabalho, gente, era assim, no Unibanco, quando você ligava para a agência para falar com o seu gerente, não caía direto no gerente, caía na central, era a gente que atendia. E a gente falava, agência, por exemplo, agência Pinheiros, bom dia. Só que a pessoa não estava ligando, não estava caindo na agência, estava caindo na central de atendimento e a gente fazia que estava na agência. Não sei se isso é legal ou não, mas era assim que funcionava, tá? E eu era funcionária do banco na época, como atendente. E chegava nessa hora do almoço, a gente só queria aliviar aquilo ali, porque era um peso tão grande, porque normalmente a pessoa quando liga é porque tá acontecendo alguma catástrofe na conta dela, no banco dela, no cartão dela, alguma situação ruim. E aí chegava na nossa hora da pausa almoço, pausa lanche, né? Só queria aliviar aquilo. E normalmente buscava-se o quê? Um alimento conforto. Né? Eu buscava sempre, tinha um mousse de chocolate que vendia perto ali da central onde eu trabalhava, e eu sempre ia comer aquele mousse de chocolate. Falava assim, eu vou lá comer esse mousse de chocolate. Nessa época, eu já tinha super crescimento de fungos, mas eu nem sabia que existia síndrome fúngica, tá? Porque eu já tinha quadro de micose, eu já tinha a amidalite, a acne que eu conto aqui pra vocês, eu já tinha usado muitas medicações para acne nessa época. Então ali o meu quadro de desequilíbrio, de desbiose com prevalência de fungos, ele já estava na sua ascensão, já estava crescendo e com cada vez mais eu estava com desejos e com vontades exageradas por alimentos específicos. Então ali era uma situação gatilho para mim. Tá? E não era porque eu escolhia um alimento e falava assim, deixa eu escolher aqui um alimento que é mais saudável. Eu nem pensava nisso. Isso pra mim era algo inconsciente. Eu era já estudante de nutrição, estava no primeiro ano. Só que quando você está no primeiro ano de nutrição, você sabe poucos, de fato, sobre nutrição. Então, eu nem sabia o que tinha que... Na verdade, o certo mesmo era que todo estudante de nutrição, antes de entrar numa faculdade de nutrição, fosse passar, né, com nutricionista ou fazer um curso para aprender, igual, por exemplo, tem aqui o de síndrome fúngica, de candidíase, para aprender a aplicar em si, para depois ir fazer a faculdade. Faria muito mais sentido. Depois eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, tinha que ter essa preliminar antes de entrar no curso. Porque se você não tá bem, como você vai tá ali no curso, enfim, aprender as coisas? É bem mais difícil. Enfim, então essas situações, eu quero trazer essa linha de raciocínio do mousse aí, de quando eu estudava lá na Pompeia e trabalhava no Anhangabaú, eram situações que me geravam insegurança, que me geravam desconforto, que eu tinha que passar, fazia parte do meu crescimento profissional, inclusive, é por isso que hoje eu estou aqui, e hoje eu estou contando essa história para vocês. Então a gente vai subindo degrau por degrau na nossa vida, na nossa existência, a gente passa por situações de abuso, porque a gente não vive no mundo, num paraíso, num parque encantado, ninguém vive, eu não vivi, acredito que a maioria de vocês não, mas a gente cada vez mais tem que vir para o lado da consciência. Então não pode mais ficar no lado infantil e no lado da inconsciência de não entender o que está acontecendo com você, de não entender quais são as situações que estão levando o teu estado de adoecimento a voltar, a ficar cada vez pior, a repetir. Isso não tem que acontecer. E a partir de agora isso não vai acontecer mais. Por quê?
Você está aqui 8h45 da noite elevando a tua consciência. Você já começou o seu processo de mudança. Você não está nos grupos aí querendo fazer simplesmente alguma coisa pontual para mascarar o teu sintoma. Você já entendeu que você, como mulher, você precisa subir os degraus da vida para vencer esse quadro de candidíase. E se nutrir faz parte desse subir, dessa elevação aí na sua escada de prosperidade. Porque quando eu falo prosperidade aqui para vocês, é a prosperidade nutricional, que te leva à prosperidade dos outros pilares da vida. Então, a prosperidade do relacionamento, a prosperidade do trabalho, a prosperidade da autoestima, a prosperidade para poder depois transbordar, servir, né, buscar fazer outras coisas, não necessariamente só para sobreviver, né, mas sim porque quer contribuir. Então, é resolver, né? Resolver de vez. E exatamente por isso que é bom você pensar nas situações que você está vivenciando, na sua história, naquilo que pode estar ativando mais gatilhos aí para que você faça escolhas que não favoreçam o seu estilo de vida. E é claro que a inclusão dos alimentos é mais importante do que exclusão. Não basta você simplesmente falar assim, não, agora eu não quero comer mais doce. Eu entendi que o meu gatilho, quando eu estou ali no meu casamento, acontece uma situação ruim. Fala algumas situações ruins de casado, gente. Eu não sei quais são as situações de casado de pessoas que passam 10 anos casadas, 20 anos casadas, porque eu nunca estive casada. Eu tive vários namoros aí, um total de 6 namorados, mas casamento eu não sei. Mas eu imagino que seja a monotonia, os hábitos da pessoa, enfim, você olhar e a pessoa fazer uma coisa que você não gosta e que, enfim, você cansou de visualizar, da pessoa fazer a mesma coisa toda vez. Eu imagino que deva ser essas coisas, né? E isso pode ser um gatilho aí pra você, uma situação de abuso, que é alguma coisa que te incomoda. É um abuso, né? O abuso verbal. Eu vejo que tem casais contando alguma situação pessoal que aconteceu aqui comigo e não faz muito tempo. Eu fui num casamento de uma amiga minha e nesse casamento, no finalzinho da festa, o noivo tinha bebido bastante, então tava ali numa situação do ápice da bebida, e esse noivo começou a brigar com todo mundo. E quando eu falo aqui pra vocês todo mundo, então a mãe da noiva, os parentes, os amigos, o noivo surtou ali dentro do casamento. Então isso é uma situação de abuso, quer dizer que essa pessoa vai desenvolver síndrome fúngica porque isso aconteceu, o grau de candidíase? Não, mas isso pode levar essa pessoa a ter comportamento alimentar ruim que favorece a baixa imunidade e que pode levar essa pessoa a desenvolver o quadro de síndrome fúngica. Inclusive, por coincidência, o filho dessa minha amiga, ele tem um problema intestinal com muita frequência, vive em hospital, vive em emergência, veja só. Então, vai ligando os pontos aí. E eu conversei com essa minha amiga, expliquei as situações do que poderia ser e tudo mais. E aí deu o risco de supercrescimento de fungos na criança. Tá? Isso foi um diagnóstico médico, não foi um diagnóstico nutricional. Porque quem dá o diagnóstico de doença é o médico, ele fala o nome da doença. No nutricional é a questão da alergia alimentar tardia, o que deve ser incluído, o que deve ser controlado, a inclusão dos suplementos, dos nutrientes, enfim. Então, veja como a cascata de acontecimentos, muitas vezes na nossa vida, na nossa existência, pode facilitar esse quadro aí de baixa imunidade. E isso nos dá o quê? Só pensar assim, eu vou pensar nas situações ruins que acontecem no meu dia. Não, isso nos dá, não é só pensar sobre o lado ruim, é o lado bom. É a tomada de consciência que nos dá esperança por saber que eu sei que tem coisas que estão acontecendo que eu posso moldar, que eu posso melhorar, que eu posso me libertar dessas situações. E a partir disso, eu vou melhorando. A Eduarda colocou aqui temperança em todos os sentimentos. É isso. É a conversa. E às vezes, bem nutridas, são conversas desconfortáveis
que faltam na sua rotina, na nossa rotina, porque tem situações desafiadoras aqui do meu lado também, mas são conversas desconfortáveis que fazem com que você facilite o desativar de vários gatilhos aí que possam estar dificultando a sua subida de degrau, tá? Mas nunca se esqueça que não é o sentimento isolado que vai gerar o quadro. O sentimento leva você a fazer escolhas ruins, tá? E a confusão mental, a neblina mental, o comportamento, muitas vezes descompensado, vem por conta dessa desnutrição. Tá? Isso é muito mais visível, a gente consegue perceber isso claramente em crianças, mas isso acontece em adultos dia após dia. Isso é nítido, você enxerga que o comportamento, que a inteligência, que até mesmo o estado de ser da pessoa, ter o discernimento do que é certo e errado, qual caminho, a tomada de decisão. Muitas vezes essa pessoa está tão desnutrida, ela se alimenta, ela come, mas ela não absorve, ela não tem um bom aproveitamento de nutrientes, ou ela escolhe alimentos que muitas vezes são incompatíveis para vencer a síndrome fúngica. Isso faz com que a pessoa continue e vive no loop de adoecimento, porque ela nem sabe que existe uma terapia nutricional antifúngica. E tem situações aqui, ó, igual a Gisele colocou, tem situações que a pessoa fica sem comer. Tem pessoas que perdem o apetite quando estão passando por situações desafiadoras ou tem alguma coisa para ser resolvida. Isso acontecia muito comigo quando eu tinha que fazer provas ou passar por testes, alguma coisa desse tipo. Eu não conseguia muito me alimentar. Mas normalmente quando eu queria suprir alguma coisa, acontecia alguma coisa na minha rotina, era muito cansativa, desconfortável, normalmente eu buscava o alimento conforto. Agora, quando eu ia passar por alguma situação desafiadora, que eu tinha que fazer alguma prova, alguma coisa, já no meu biotipo, eu deixava de comer. Então, eu tinha os dois lados, né? O lado que comia muito para compensar uma coisa e que chegava um outro momento e parava de comer. E quando a gente não come, né? A gente pula refeições, a gente fica 2 refeições sem comer no dia e não supre isso com suplementos, numa fase de síndrome fúngica, a pessoa não tem como vencer. Porque para vencer o quadro, para o seu sistema imunológico se recuperar, para você ter fontes nutricionais dentro das suas células, que são... Além das células da pele, daquilo que você sente, dos seus órgãos que tem dentro do teu corpo, tem as células do sangue, sabe? Futuras bem nutridas, quando você faz o hemograma e vem ali no hemograma vários nomes estranhos. Então, aquilo ali é a base do sistema imunológico. Então, para você suprir aquilo ali, você precisa de nutrientes. Então, essa cascata nutricional, ela precisa acontecer todos os dias. O nosso corpo, ele consegue lidar com situações de escassez, com situações de fome, com dificuldades. Consegue, por isso que nós estamos aqui hoje. A espécie evoluiu assim, com essas situações acontecendo. Só que são gerações que viviam 20 anos, 30 anos. Nós, mulheres de 30 anos, por exemplo, somos já consideradas idosas fisiologicamente. Agora a gente vê as gerações vivendo 80, 100 anos, 120 anos. Então, para suprir nutricionalmente o funcionamento das células, para que o sistema imunológico combata o fungo oportunista, exige nutrição. Então, deixar de comer, cortar demais os alimentos e não incluir alimentos, não fazer a troca de prazer, faz com que você viva adoecendo, tá? A Liliane colocou aqui, fala mais sobre a alimentação, o que comer, o que não comer. Então, Liliane, isso dentro do evento, tá? Aqui, dentro dos propósitos, eu escolhi propósitos para falar de temas que faz com que você construa os seus propósitos, os seus valores, para que você eleve o seu nível de consciência e chegue no evento mais preparada para receber a bagagem nutricional. Então, olha só, que maravilhoso, né? Sheila, você não é só nutricionista, não fala só sobre o que comer, o que não comer. Você não é um robô para receber, come isso aqui, não come isso aqui, come isso aqui, não come isso aqui. Você não é uma criança e também não é um robô. E aí você entendendo
tudo que pode levar você a fazer escolhas favoráveis e desfavoráveis faz com que você se transforme numa mulher muito mais forte. Você não precisa ser guerreira, você precisa ser forte, né? E você já é. Inclusive, esse é um dos motivos que você está aqui. Então, dentro do evento, então quem não está cadastrado, depois entra lá. Vai acontecer, começar do domingo. Aí a parte nutricional, o enfoque lá é você começar, você dar os primeiros passos para vencer a candidíase, para botar um fim na candidíase, na síndrome fúngica e recuperar sua libido. Essa é a proposta do evento, tá bem? E quem vai receber esse conteúdo é quem está lá cadastrado. Então, se você só quer, Sheila, eu quero saber a parte do alimento, é lá no evento. Então, você entra lá e participa lá, tá bem? A parte da terapia nutricional completa, o passo a passo, dentro do método, depois você recebe toda a instrução, tá certo? E também tem alguns conteúdos que eu já liberei aqui pra vocês. Quem é uma mulher que já está com seu poder aí de busca ativado, já assistiu bastante conteúdo meu sobre isso que tem aqui no IGTV, tá bem? Então, espero que ajude. A Jenny colocou, percebi que quando como massas ou doces, aparece que estou com medo de comer várias coisas. Não entendi. Parece que estou com medo de comer várias coisas. Eu acho que você quis dizer que você tem medo de comer massa e doce. É isso? Se você já venceu o seu quadro de candidíase e de síndrome fúngica, você não tem que ter, na verdade, em nenhum momento você tem que ter medo da comida. Porque você faz escolhas. Você pode comer e não pode. Você escolhe, eu vou comer ou não vou comer. Né? Então, mulher adulta escolhe. Criança bate o pé e fala, quero comer, vou comer, né? Então, aqui nós estamos num bate-papo de mulheres adultas. Então, eu acredito que você já passou, já venceu o quadro e às vezes tem uma sensação de medo quando vai comer esses alimentos. Não tem que ter, porque lembra que medo desperta gatilho de cortisol, da mesma forma que você está numa situação de luta ou fuga, tá? Então, eu tô numa situação de luta ou fuga, cortisol ele que faz você ter a tomada de ação. Na hora que você tá comendo, você vai ter uma situação de luta ou fuga, na hora que você tá olhando ali um brigadeiro, uma torta, não, você vai ter o poder sim ou que não. Se você não consegue dizer não, e você está vivendo no quadro de síndrome fúngica, isso é normal. Isso é comum, não é que é normal. É comum porque você está com excesso de fungos. No dia 2 do evento, eu vou falar sobre essa questão da alergia alimentar tardia, o que você tem que fazer para melhorar. No dia 1, como eliminar o biofilme de fungos. Então, a parte do biofilme de fungos e dos alimentos que você deve aumentar o consumo, que você deve incluir no dia 1 do evento, no domingo. Então, assiste lá o evento, tá bem? A Inaí colocou aqui, como saber se tenho a síndrome fúngica? Dentro do evento você vai saber se você tem. Se você já tem o diagnóstico médico de candidíase, de infecção fúngica, então você tem uma micose, você tem uma dermatite seborreica, você tem candidíase, você tem um quadro fúngico, você tem uma doença fúngica. Então, isso já é um diagnóstico médico que foi passado a você, para saber se você tem a síndrome fúngica dentro do evento, tá bem? Paloma perguntou, essa desnutrição pode dificultar a absorção de nutrientes? Não é a desnutrição, é o tubo digestivo. Aqui no nosso tubo digestivo, que começa na boca e vai até o final dos intestinos. Então, isso aqui pensa que é igual o encanamento que tem na sua casa. Só que o nosso encanamento, ele tem uma parede que absorve. Então, quando você encosta uma banana na sua boca, então você tá comendo sua banana, tá se deliciando com a banana. A absorção do nutriente já começa na boca. Só que vamos supor que a Paloma está aí com a língua cheia de saburra lingual, tá super branca, tá com a gengiva que sangra, sempre tem amidalite, ou vira e mexe teve amidalite, sempre tá com muco na garganta, uma coceira na garganta. Então essa banana que a Paloma vai comer não tem um bom aproveitamento dos nutrientes aqui. Começa já aproveitando mal. Aí quando a Paloma engole lá no estômago, se a boca vai mal, então se a língua tá muito branca, isso indica que o estômago não vai muito bem. Aí vamos supor que a Paloma, não, minha boca tá ótima, tá maravilhosa, tá incrível.
Só que ela sempre tem dor de estômago, ela sempre tem muitos gases, tá sempre com a barriga estufada, ou tá com o intestino preso, não funciona muito bem. Então, essa banana que a Paloma vai comer, não vai ter um bom aproveitamento, porque o sistema digestivo da Paloma, o tubo digestivo, não tá funcionando bem. Chega no estômago, nos intestinos, não funciona muito bem. Tá? Então, a desnutrição, ela é ocasionada por conta do biofilme de fungos que está instalado. E isso gera desnutrição. Certo? Deu pra conectar, Paloma? O horário do evento vai ser enviado pelo grupo. Então, quem está cadastrado no evento vai receber todas as informações pelos grupos e por e-mail. Por isso que é importante você estar cadastrada. Não quero participar de nenhum grupo. Então, como que você vai receber as informações? Então, fique de olho lá no seu e-mail. Se você não quer participar do grupo, você vai ter que olhar o seu e-mail. Olha a sua caixa de spam. Eu sugiro que participe ou do grupo do WhatsApp ou do Telegram. Tem 2 grupos que você pode estar para receber as informações, tá bem? Tainara, vai ser gratuito? Sim, o evento é gratuito, tá bem? Então, serão aí 3 dias recebendo informações comigo, com todos esses detalhes da alimentação, do biofilme de fungos, da parte da alergia alimentar tardia, da questão da libido, detalhes em relação aos gatilhos. Então, é gratuito, tá certo? Essa parte é gratuita. Deixa eu ver aqui. Oi, Sônia, maravilhosa. Bom te ver aqui. Não, gente, o evento não é pago, o evento é gratuito, tá? O método passo a passo dentro do curso, ele é uma parte paga. Mas o evento, ele é gratuito. Todas essas informações e os materiais, o guia, os testes, tudo isso eu entrego para vocês gratuitamente, tá bem? Então, esse evento que vocês encontram um link aqui para se cadastrar, ele não tem custo para vocês, tem custo para mim, porque custou para organizar o evento, a equipe e tudo mais, mas para vocês não tem custo nenhum. O teu custo é se dedicar a cuidar de si, é você colocar você como prioridade aí no dia do evento para assistir o conteúdo, tá bem? Então, Diana, sobre a língua branca, eu vou explicar sobre o biofilme de fungos no domingo, tá? No dia 1 do evento. Então, quem quiser saber mais sobre essa parte do biofilme de fungos, do que tem que fazer, dos alimentos, o que levou ao quadro de síndrome fúngica, saber se tem síndrome fúngica ou não, então entra no evento, tá bem? Ai, que bom, Maísa, feliz em saber. Dani colocou medicação com controle de esclerose múltipla imunomoduladora pode ser responsável pelo descontrole da microbiota? Dani, de um modo geral, todas as medicações têm efeito colateral. Nenhuma medicação, ela te traz benefícios sem entregar algum malefício. Se essa medicação te livra da morte. Então, as medicações que livram o corpo da morte, elas trazem mais benefício do que malefício. Aí você precisa só alinhar a parte da alimentação, porque eu acredito que você precisa usar essa medicação de forma contínua, tá? Então, não tem que pensar na medicação nesse caso. Nesse caso, você tem que alinhar a alimentação, organizar para que você compense esse desgaste que a alimentação te causa. É igual uma pessoa que precisa usar um antibiótico. Então, ela precisa, porque ela tá com uma infecção muito grave e não tem o que fazer, ela vai ter que usar um antibiótico. Nesse caso, uma pessoa que está consciente, que entende, né, que o corpo vai enfraquecer de certa forma por usar esse antibiótico, o que a pessoa vai fazer? Vai aplicar o antibiótico e vai aplicar a terapia nutricional junto. Tá? Sheila, mas ninguém fala sobre isso, ninguém comenta que eu tenho que tomar um antibiótico e que eu tenho que aplicar a terapia nutricional. Agora você sabe, e se você tem dúvidas do que eu estou falando, você abre a bula do antibiótico e você vê lá que está escrito que tem risco para candidíase. E para você prevenir a candidíase, você vai lá, aplica a terapia nutricional. Então agora você não passa mais por isso. E no caso,
aqui da Dani já é uma situação diferente. É um uso crônico de medicação que precisa para manter ela bem. Então, ela precisa manter uma alimentação ajustada para esse quadro, tá bem? Oi, se o meu trabalho, se você está perguntando aqui se eu atendo online, o tratamento que eu ensino online é através do método, tá? Que as informações eu passo depois do dia 30, depois que acabar o evento gratuito, quando tudo isso aqui passar de conteúdos gratuitos, eu explico aqui para vocês como que funciona o método curso online, onde eu ensino os detalhes em relação a vencer totalmente o quadro de candidíase e síndrome fúngica, tá bem? No evento você começa, tem gente que pergunta assim, mas o evento vai me ensinar, vai me ajudar? Sim, são os primeiros passos, você precisa aplicar o que tá lá no evento para você começar a ter resultado, tá? Faz parte do seu processo de cura. Se você vai continuar ou não, é uma decisão tua, tá? Mas você já vai receber informações da parte da alimentação e do diagnóstico nutricional, tá bem? Estela, obrigada pelo seu relato. Então, Dri, com relação à questão dos médicos, dos ginecologistas, muitos deles nem sabem que precisa ser orientada a parte da terapia nutricional. Muitos deles não têm o conhecimento de nutrição, tá? E aí tem a outra fatia de médicos que muitas vezes pode até saber alguma coisa de nutrição, mas na hora ali da consulta, por conta da velocidade que tem que ser a consulta, só passa a medicação que faz parte do protocolo. São protocolos, então há o protocolo para candidíase e recebe essa medicação. É assim que acontece, é igual micose, é igual a pessoa tem H. pylori e toma o antibiótico, a pessoa tem fungo na pele, passa a pomada X, a pessoa tem candidíase, passa isso daqui, a pessoa tem dermatite seborreica, usa o shampoo tal. Então, são protocolos, tá certo? Medicamentosos para aliviar sintoma, tá? Mas quando a questão é de repetição e há um crescimento de fungos que está alterado na microbiota, quando eu falo microbiota para vocês, é intestino, tá? Então, a nível intestinal, precisa da terapia nutricional, do resgate, aí muitas vezes da inclusão de alimentos, e em alguns casos exige suplementação, e isso eu explico e eu ensino para vocês, tá bem? E os primeiros passos vou entregar para vocês no evento. Então, quem não está cadastrado, depois entra lá no evento que está disponível. E a gente vai começar no domingo. Domingo começamos com tudo. Bom, pessoas maravilhosas, ótima noite para vocês. Vou encerrar. Renata, sobre o omeprazol, sim, aumenta o risco para candidíase, tá? Assim como antibiótico aumenta. Então, se houver a necessidade de usar, o que é recomendado é que não passe 8 semanas, tá certo? De uso de omeprazol. E se você precisou usar o omeprazol é porque você tá com algum problema digestivo. E esse problema digestivo não se corrige com remédio. Esse problema digestivo se corrige com nutrição, com alimentação, tá? Se alguém falou pra você que você vai corrigir o seu problema digestivo com omeprazol, essa pessoa está equivocada, tá? Pode mostrar esse trecho do vídeo pra ela. Sim, Dani, o corticoide, a Dani citou aqui sobre o corticoide, que é o que ela sente que tem maior desconforto fúngico. O corticoide aumenta muito a facilidade do fungo crescer. Mas não é destino que você se mantenha assim, com uma melhor nutrição, com uma suplementação, porque se no seu caso você vai manter a medicação, você precisa suplementar, tá? Então, o uso crônico dessa medicação te leva a ter a necessidade de suplementar também. Então, só a alimentação, no seu caso, não vai ser necessário, vai ser necessária suplementação. Essa parte dentro do método, eu ensino na fase de reconstrução, tá? Tem uma parte no método que eu só falo dos suplementos aí, moduladores da reconstrução para quem precisa, tá certo? E aí eu falo de tudo, de suplementos específicos, de paraprobióticos, de probióticos, de toda a parte que vem depois que você elimina biofilme, depois que você regenera o corpo com a nutrição, tá certo? Então, vamos com tudo. Recebam aí esse propósito. Então, se vocês estavam passando por alguma situação aí
de abuso da fala, do comportamento, de alguma situação que gera insegurança, saibam que isso é uma fase, que se você está com a tomada de consciência, só de escutar isso aqui, isso pode ter gerado já uma tomada de ação ou de elevação de consciência, que faz com que você preste mais atenção para essas situações, e isso já é uma elevação de consciência, isso já é um propósito amarrado aí no seu processo de cura, que isso vai facilitar quando você entrar lá no evento, o fim da candidíase, e tudo fique mais fácil para você entender, para você poder aplicar e para você colher resultado e para você estar aqui em breve dando o seu depoimento de cura. Tá? Falar assim, eu me senti assim, 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 agora não tenho mais. E assim as bem-nutridas que vêm aqui contar a história de sucesso delas. Inclusive amanhã eu tenho entrevista com bem-nutrida às 7h59 da manhã. Então esteja aqui para você poder acompanhar a história de vitória, porque a vitória de uma é a vitória da outra. Por quê? Porque se eu vejo a pessoa venceu ali, tinha tudo isso, eu também posso. Então, busque estar ao lado de pessoas vitoriosas, que estão no seu processo de cura, que estão aí no seu processo de evolução, de crescimento, que isso vai motivar para que você cresça também, para que você prospere nutricionalmente e na vida também. É isso que eu desejo a todas vocês. Então participem do evento, começamos no domingo e amanhã tem entrevista com Bem Nutrida às 7h59 da manhã. Então, para participar do evento aqui no link, eu tô apontando aqui para cima, porque para quem está ao vivo, clicando aqui, você entra no perfil do Instagram. Se você está assistindo esse conteúdo gravado, entra no link do meu perfil do Instagram, tá bem? Tem um link azul lá e você faz a sua inscrição. E deixe depois ali uma florzinha, eu vou salvar esse vídeo, então você que assistiu esse conteúdo e isso fez sentido aqui para você, então você escreve, coloca ali, coloca uma florzinha para eu saber que você estava aqui ao vivo comigo, acompanhou o conteúdo e que esse conteúdo fez você elevar aí a sua consciência e chegar, né, e evoluir, chegar não, porque você tá no seu processo de evolução, mas chegar mais próximo aí do seu processo de cura, tá bem? Um grande beijo, bom descanso para vocês. Seguimos!